Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos com você pela estrada poeirenta até Naim bem devagar, coração sereno ouvindo passos, vento e um rumor de esperança. Realidade rápida, você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira e sol com sandálias duras, carga no ombro e pedágios impacientes. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diz nos comentários de onde você me escuta e que horas são por aí, cidade, país e talvez o clima para eu desejar uma boa noite bem localizado. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você segue a via romana que contorna colinas suaves e cada passo levanta um pó dourado que pega carona no seu manto como se quisesse viajar junto. O sol baixa atrás de Moré, oliveiras cochicham e um pastor recolhe o rebanho contando baixinho, somando bênçãos simples no cair tranquilo da tarde. No acostamento um marco miliário conta histórias em pedra, números gastos lembram que Roma mede o mundo com paciência e você mede a saudade pelo ritmo da respiração. Seu nariz percebe pão de cevada assando em forno de barro com leve cheiro de fumaça e alecrim, seu estômago responde com um preguiçoso protesto diplomático. Você ajeita as sandálias percebendo pedrinhas que teimam no calcanhar, humor discreto do caminho porque até as pedras parecem ter opinião sobre pressa e conforto. À frente dois jumentos disputam quem ignora melhor a faixa imaginária da estrada, você passa rindo baixo porque trânsito é um conceito antigo disfarçado de cotidiano. Fato histórico simples, estradas como esta eram mantidas por autoridades locais sob Herodes Antipas com aldeões contribuindo trabalho sazonal para manter as rotas transitáveis. Curiosidade pouco lembrada, alguns viajantes escondiam bolos de figo dentro do cinto para deixar as mãos livres, não é gourmet mas cumpre missão com firmeza deliciosa. Os estudiosos ainda discutem se a Naim citada por Lucas corresponde exatamente à aldeia moderna ou a um sítio vizinho no sopé deslocado alguns estádios ao norte. A encosta muda de textura do cascalho firme para a terra batida mais macia, sua passada desacelera naturalmente como se a própria colina pedisse silêncio respeitoso. Você ouve um lagar antigo onde um feixe de oliveiras gira sob uma pedra, alguém canta baixo afinando a melodia nas notas do trabalho sem plateia, sem pressa. Do vale um cheiro de cevada cortada viaja com a brisa, lembra a casa, lembra a mesa, lembra que fome gosta de ser respondida com coisas simples e honestas. Uma criança corre descalça equilibrando uma jarrinha de água com a graça perigosa dos equilibristas, você quase intervém mas a destreza surpreende e o riso vence o susto. O portão comunitário de Naim aparece mais costume do que fortaleza, duas colunas toscas, sombra boa e um espaço que serve de praça, anúncio e conversa descompromissada. Historiadores debatem se vilas pequenas possuíam estrutura formal de portão ou apenas um ponto de encontro marcado por pedras, árvores e memória combinada sem pretensão militar. À esquerda prensas de azeite descansam, cestos de junco empilham-se, você toca o trançado áspero e pensa como mãos pacientes vencem a pressa de um dia. Um ancião levanta a mão em saudação, pergunta de onde você vem, você aponta a estrada longa e ambos riem economizando explicações cartográficas desnecessárias. Você passa por uma figueira que decidiu crescer torta abraçando um muro, sombra generosa, folhas que batem como pequenos aplausos, a natureza tem senso de humor antigo. No chão trilhas de rodas mais estreitas denunciam carroças leves, sinais de rotina escritos na terra como se o solo fosse pergaminho e as rodas fossem caligrafia paciente. Seu ouvido nota sinos pequenos no pescoço de um jumento, ritmo que marca distância, cada tilintar é um lembrete de que pressa grande sempre tropeça em passos pequenos. Você para beber água, o cantil toca os lábios com frescor de nascente e o mundo sussurra que repouso breve é investimento prático de sabedoria. O barulho de conversa cresce, frases cortadas, risos contidos, a vila tem o hábito saudável de comentar o próprio dia como quem fecha o pergaminho antes da lamparina. Você pensa na sinagoga simples, talvez um aposento largo, bancos ao redor, rolos guardados com zelo, nada grandioso mas suficiente para alinhar alma semana após semana. Uma senhora oferece tâmaras numa cesta, sua generosidade tem o formato de mão aberta e você descobriu que gentileza tem gosto de mel e lembrança de infância. Seu caminho divide a atenção entre o céu ficando cobre e a poeira que baixa, entardecer é artista competente, sabe trabalhar paleta limitada com resultados sempre comoventes.
O relógio do coração desacelera e a respiração encontra compasso, o corpo aprende com a paisagem que nada importante quer ser corrido, só o medo corre sem olhar. Você nota uma bica pública esculpida na pedra, marcas de dedos repetidos ao longo dos anos poliram bordas, a comunidade deixa digitais no tempo como assinatura discreta. Alguém ajusta um talit sobre os ombros preparando a mente para o descanso, tecido, pele e intenção se organizam e você se pega regulando também seus pensamentos. Uma menina treina um salmo baixinho repetindo as partes difíceis com seriedade encantadora, sua voz parece uma lamparina acesa antes do pôr do sol anunciando paz antecipada. Você encosta a mão num muro de pedra seca, cada laje parece conversa antiga, casas falam quando o ouvido aceita respostas que chegam sem palavras. O cheiro de óleo recém-filtrado compete com poeira e pão, combinação que diz jantar cansaço bom e a matemática secreta que transforma ingredientes simples em memória longa. No alto aves circulam desenhando riscos na luz restante, o céu generoso empresta pincéis a tudo que se move e você se sente parte de um quadro paciente. Você recorda que ao pôr do sol começa o novo dia para muitos, a contagem diferente treina o coração para ver reinícios exatamente quando o mundo parece terminar. Uma risada estoura de uma porta, gente simples partilha pão e você entende por que o Eterno escolhe mesas para conversar quando templos estão ocupados sendo importantes. A claridade cai um tom, lâmpadas de óleo ganham protagonismo, você acompanha sombras que aprendem coreografias novas e se pergunta quantas histórias cabem na dança de hoje. Seu passo diminui perto da praça, por um instante tudo parece concordar em silêncio, até o vento guarda a fala como quem respeita um fôlego sagrado. Você respira fundo e escuta com atenção, é aí nesse quase nada entre ruído e quietude que a esperança cresce discreta como pão no calor escondido da massa. Seção 2. Você cruza o portão comunitário de Naim onde o murmúrio da vila mistura poeira, riso contido e passos cansados como se a tarde respirasse através de muitas janelas. Dois vigias do bairro ajustam mantos, não soldados romanos mas olhos atentos, você dá um aceno oficial meio sério meio comédia que convence ninguém e acalma todo mundo. Ao lado uma prensa de azeite descansa a pedra circular marcada por anos, você toca a borda morna e escuta um rangido antigo quase um suspiro satisfeito de trabalho. Uma mulher enxuga azeite derramado com areia fina truque antigo para não escorregar, você percebe que sabedoria doméstica salva tornozelos e reputações desde muito antes do seu calendário. Um garoto oferece azeitonas curadas salgadas na medida, você aceita duas, promete devolver o caroço para plantar, ele ri já sabendo que promessas assim são de coleção sazonal. Fato histórico simples: aldeias costumavam resolver disputas no espaço do portão, conselho de anciãos ouvindo casos práticos onde sombra, passagem e justiça dividiam o mesmo banco. Curiosidade pouco lembrada: algumas prensas moíam romãs no fim da estação para xaropes espessos, o doce avermelhado tingia tábuas deixando lembranças pegajosas e histórias açucaradas. Historiadores debatem se Naim possuía muralhas formais ou apenas um acesso demarcado por pedras, árvores e hábito, você observa pedras dispostas como quem marca a fronteira com gentileza. Um artesão levanta um cântaro para examinar impurezas na luz girando devagar, partículas dançam, astros minúsculos em órbita caseira, universo contido na boca do vaso. À esquerda um banco baixo coleciona sandálias, todo mundo tira, sacode, conversa, você aprende que a amizade cresce quando poeira encontra chão e pressa aceita sentar um minuto. O vigia pergunta de onde você vem, você desenha um mapa no ar, linhas tortas, ele entende por que geografia oral sobrevive com humor e boa vontade. Uma cabra pretende atravessar com prioridade diplomática, você recua e concede, ela agradece com um balido malcriado lembrando que hierarquias de trânsito incluem chifres e personalidade. Um pergaminho de avisos preso com cordão lista turnos de moagem, imposto local e jarro perdido, você sorri lembrando que burocracia também tira sonecas ao pôr do sol. Você percebe o som ritmado de pilões ao fundo preparando pasta de azeitona, batidas cadenciadas marcam tempo, quase um tambor comunitário dizendo seguimos mesmo quando cansados. Um vendedor de cerâmica mostra tigelas com esmalte terroso, diz que aquecem sopa com dignidade, você pensa que objetos humildes abraçam melhor que discursos muito brilhantes. Uma anciã pede passagem com cesto de junco, você ergue a alça e sente o trançado áspero, mãos pacientes viram estrutura pouquinho sobre pouquinho sem alarde. Um adolescente treina um chofar para festividades, o som sai tímido, bonito e torto, você não ri porque toda música tropeça antes de caminhar com confiança.
Alguém comenta preços do azeite subindo com a seca das colinas, você balança a cabeça com solidariedade econômica, sentimento antigo que liga a bolsos, mesas e orações bem práticas. Você se aproxima da sombra do portão, o frescor muda o humor dos músculos, é curioso como o clima negocia com a alma quando a sombra finalmente chega. Uma lamparina acesa disputa brilho com a luz morrendo, pavio curto, óleo claro, chama tranquila, nada dramático, beleza humilde segurando a noite pela mão. Os vigias oferecem água num copo de barro, você bebe devagar e devolve com gratidão. Água simples sempre parece mais fria quando vem acompanhada de gentileza. Um menino pergunta se você conhece histórias da estrada, você diz que sim, mas hoje prefere ouvir. Ele narra corridas secretas de jumentos ao amanhecer. Você reconhece cheiro de pão sírio na chapa de barro, alguém vira com a ponta dos dedos e sopra, tradição universal assoprar acalma a pressa do paladar confiante. Na esquina um carpinteiro lixa um cabo de ferramenta, poeira de madeira faz halo, você imagina quantos objetos se tornam úteis sem pedirem aplauso por cumprir função. Uma conversa sussurra sobre o cortejo que sai, passos contados, lágrima discreta, você sente o vilarejo se inclinando como se todos respirassem menos, preparando o coração para acompanhar. Você pergunta com respeito e alguém responde, filho único de viúva, a frase cai pesada, até o vento diminui, educação presente até nas brisas mais discretas. Um cão velho encosta perto do portão, observa tudo com paciência de veterano, você faz carinho e adota por 3 minutos o morador mais sábio da vila. No banco dois anciãos discutem medidas de grãos, um defende copo padrão, outro balança confiável, você descobre que almoço depende da matemática caber na mão. Você vê a padiola ao longe carregada por ombros amigos, panos e especiarias simples e um silêncio que não melindra, apenas escolta, todo mundo sabe quando piadas precisam aguardar. Um vizinho fecha a porta com cuidado, deixa jarro à beira para quem precisa, você nota que caridade discreta faz pouco barulho e dura muito dentro da memória. Alguém regula o cântico de lamentação não para impressionar mas para acompanhar, você entende que dor compartilha andamentos e que respeito também tem melodia própria. Os vigias agora calados abrem espaço, você acompanha o gesto mantendo distância suficiente para ser presença não obstáculo, a vila inteira pensa junto como um corpo aprendendo o compasso. Fato histórico simples: sepultamentos ocorriam rapidamente, muitas vezes no mesmo dia, evitando impureza prolongada e honrando o corpo com prontidão dentro das tradições locais do período. Curiosidade pouco lembrada: alguns portões exibiam nichos modestos onde viajantes deixavam recados, lâminas de madeira ou cacos marcados, você percebe um caco riscado com setas e bençãos apressadas. Historiadores debatem se pequenas guarnições herodianas circulavam por vilas desse porte, rotas alternadas de fiscalização, você só vê mantos simples, bastões e uma autoridade comunitária silenciosa. Você nota faixas de sombra mais frescas perto das pedras grandes, moradores experientes ocupam primeiro, ciência aplicada do descanso, sentar onde o chão aconselha. Uma moça abre um saco de lentilhas e separa pedrinhas, método antigo de qualidade, paciência rende, oficina portátil de excelência entre joelhos e conversa afiada. O vendedor de sal brinca, hoje a lágrima têmpera, você sorri sem culpa, sorrisos assim são azeite novo, suavizam arestas sem fingir que a verdade não pesa. Um ancião aponta uma pedra com marcas, ali medem pães quando há disputa, você pensa justiça precisa de marcos visíveis se não vira vento discutindo com vento. A padiola se aproxima, você escuta tecido roçar madeira, ritmo de passos combinados, o coração da praça sincroniza porque comunidades antigas sabem bater no mesmo compasso quando necessário. Um bebê chora e para, a mãe embala, olha o cortejo, murmura prece curta, você lembra que orações leves chegam primeiro por viajarem sem bagagem desnecessária. Você quer ajudar mas não sabe como, acompanha com respeito oferecendo espaço e silêncio, às vezes sua melhor ferramenta de amor é não atrapalhar quem sofre. Do alto do portão corvos observam, peritos em sobreviver, você ri por dentro, lembra que até corvos entram nas histórias participando sem pedir autorização. Uma voz avisa, Jesus se aproxima com um grupo, você vira o rosto e reconhece a autoridade tranquila de quem anda muito e impõe paz apenas existindo. Você endireita o manto não por etiqueta mas por reverência, certos encontros convocam o corpo inteiro para se alinhar, até o modo de respirar escolhe delicadeza. Um vizinho comenta, se ele tocar não será para ofender, você concorda, gestos dizem teologia, especialmente quando nenhum discurso poderia alcançar tanto consolo.
Você inspira, segura um segundo, expira devagar, a praça espera, o próximo gesto caberá em muitos corações como história guardada no bolso para dias difíceis. Seção 3. Você vê a viúva avançar no cortejo, passos coordenados, sol descendo depressa e o vilarejo aprendendo a falar baixo porque dor pede gramática de sussurro. Paninhos rasgados no peito marcam o luto que iria simples, você acompanha com respeito lembrando que corações escolhem sinais visíveis quando o vocabulário deserta. Amigos sustentam a padiola de madeira leve, travessas firmes, panos envoltos, você dá espaço na calçada de terra segurando o fôlego para não atrapalhar o compasso coletivo. Fato histórico simples: sepultamentos costumavam ocorrer no mesmo dia antes do pôr do sol por respeito, pureza ritual e clima, evitando longa exposição do corpo dentro da casa. Uma flauta puxa a melodia antiga, grave e monótona, você percebe vozes respondendo, não é espetáculo, é presença, às vezes consolo chega pela cadência, não por argumentos. Os estudiosos ainda discutem se vilas pequenas contratavam carpideiras ou só vizinhas treinadas, aqui você ouve lamentos, simples silêncio atento, gente comum fazendo o possível. Curiosidade pouco lembrada: alguns fixavam raminhos aromáticos na padiola, mistura de mirra com folhas locais para atenuar cheiros, solução barata e piedosa para caminhos curtos. Você observa mãos que tremem segurando a borda, a mãe enrola dedos no tecido pedindo ao pano um milagre que o pano não pode entregar, mas aceita ouvir. Um menino tenta acompanhar o ritmo, mas tropeça no choro, você segura o riso bondoso lembrando que às vezes crescer inclui aprender passos tristes com sapatos emprestados. O cão veterano do portão segue junto como guarda honorário, você entende que certos animais estudam mais empatia que muita escola cara e participam sem preencher formulários. A rua faz curva suave, sombras das casas desenham barras no chão, você caminha de lado oferecendo passagem porque sua presença quer somar, cuidado não disputar centralidade. Você sente cheiro de nardo fraco misturado a óleo comum, não é luxuoso, mas é carinho verdadeiro derramado com economia sábia, como quem conta moedas sem diminuir afeto. Alguns vizinhos carregam pães e caldo para depois, você reconhece o ritual da mesa que espera os enlutados, ensino prático de que vida continua sem pedir licença elaborada. Fato histórico simples: tocar a padiola gerava impureza temporária até o anoitecer, as leis da época alinhavam comunidade e cuidado, limitando riscos e desorganizações invisíveis. Os estudiosos ainda discutem se a rota até as tumbas ficava a leste ou ao sul da vila, mapas mudam, porém luto conhece caminho melhor que cartógrafos. Curiosidade pouco lembrada: algumas padiolas usavam cordas trançadas sob as tábuas para amortecer passos em ladeiras, solução artesanal que poupa ombros e evita sustos nas curvas. Você repara que ninguém apressa o passo, processos humanos têm velocidade própria, seu corpo aprende o ritmo do respeito mesmo quando a ansiedade oferece atalhos. O cortejo cruza a sombra mais fresca do portão, você recorda o tilintar dos sinos do jumento, agora calado, como se até metais praticassem etiqueta quando tristeza passa. A viúva olha para o vazio com pergunta silenciosa, você não responde porque respostas longas erram o alvo, oferece presença, idioma curto e às vezes suficiente. Você percebe areia fina cobrindo marcas de rodas, a vila apaga rastros duros com gentileza cotidiana, lição discreta de como civilizações protegem pés cansados sem pedir manchetes. Do lado, um jovem ajusta o manto e segura a respiração para não soluçar alto, você finge olhar o horizonte concedendo a ele um pouco de privacidade pública. Fato histórico simples: tumbas escavadas na rocha com nichos eram comuns na região, famílias dividiam espaços por gerações e o acesso ficava fora do perímetro imediato da vila. Os estudiosos ainda discutem se músicas fúnebres herdavam padrões de Jerusalém ou criavam melodias regionais, seu ouvido percebe variações, rios falando dialetos no mesmo vale. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardavam caixinhas de especiarias para visitas de consolação, abrindo-as como memória perfumada útil quando palavras secam na boca. Você se mantém à direita observando que os carregadores alternam ombros a cada esquina, técnica simples poupa tendões e partilha dor, geografia do corpo ensinando cidadania. Uma criança pergunta se o jovem vai acordar, você escolhe silêncio e uma bênção curta porque verdadeiro cuidado raramente promete o que não pode cumprir com fidelidade. O vento mexe nas franjas dos mantos, poeira sobe devagar, você pisa leve tentando não deixar pegadas profundas no minuto dos outros, disciplina rara e necessária.
Você pensa em Sunem não tão longe onde histórias antigas falam de meninos devolvidos, paralelos acalenta mesmo quando ninguém os cita, a memória do povo tem biblioteca viva. Um vizinho comenta que Jesus está perto, você escuta passos vindos da outra rua, a expectativa soa como tampa de jarro abrindo som pequeno que libera cheiro enorme. Fato histórico simples líderes de aldeia abriam espaço para quem ensinava a Torá oferecendo hospitalidade e perguntas, a autoridade circulava junto com pão, água e boa conversa. Os estudiosos ainda discutem se Jesus já havia passado por Naim antes, tradição oral guarda pistas mas arquivos não registram itinerários completos de pregadores itinerantes. Curiosidade pouco lembrada: algumas viúvas costuravam moedas na bainha do manto, poupança de sobrevivência, prudência silenciosa que ninguém deveria precisar aprender assim. Você vê a rua estreitar entre dois muros, o sol derrama cobre nas pedras, a luz pede para ser carregada nas mãos devagar como se fosse frágil. Um burro empaca e alguém o convence com cenoura imaginária, você sorri por dentro, até a logística rural entende que crises exigem criatividade e humor absolutamente respeitoso. A procissão respira junto, cada esquina negocia espaço novo, você percebe que comunidade é isso, vontades aprendendo curvas ao mesmo tempo sem trombar convicções nos degraus. Você lembra a prensa de azeite lá atrás quieta, o cheiro ainda alcança a esquina, a vila parece cozinhar conforto enquanto acompanha como cozinha que abraça sem palavras. A mãe alisa o pano outra vez, você escuta um quase cântico derramado no tecido, certos cânticos foram inventados para não serem ouvidos apenas para sustentarem quem canta. Os carregadores medem passos com uma sabedoria que não vem de livros, você tenta memorizá-la nos tornozelos caso um dia precise consolar alguém sem machucar com pressa. Um grupo de jovens oferece revezamento, ombros novos se apresentam, você vê responsabilidade brotar como erva teimosa entre pedras, sinal de que o bem não exige trombetas. Fato histórico simples: vizinhos organizavam refeições de consolo partilhando pão, lentilhas, figos e companhia, o calendário familiar incluía luto como parte do cuidado mútuo. Os estudiosos ainda discutem se a região preferia perfumes importados ou misturas locais, contas de mercado apontam sazonalidade e as escolhas de aroma revelam economia e clima. Curiosidade pouco lembrada: alguns emprestavam mantos melhores para o caminho, gesto de honra, você vê tecidos trocados, generosidade vestida, respeito fazendo bainha da dignidade. A esquina final aparece, adiante a passagem afunila perto de portão externo, você respira fundo porque encontros decisivos cabem em espaços estreitos onde palavras não passam. Você ergue os olhos, Jesus surge, rosto sereno, poeira nos pés, o cortejo diminui naturalmente, seu coração aprende que certos silêncios conseguem mais que discursos brilhantes. Seção 4. Você vê Jesus parar os passos, levantar a mão e o cortejo obedece sem ordens, um silêncio denso pousa como poeira assentando após um vento longo. Os carregadores ajustam ombros, roçam madeira na roupa, respiram juntos, você sente que a praça aprende a esperar como forno aquecido aguardando o pão crescer. Jesus se aproxima da padiola sem pressa heroica, sua mão toca a madeira e o mundo prende o fôlego porque toque assim acende significados antigos em segundos. Fato histórico simples: tocar a padiola gerava impureza ritual até o anoitecer, ninguém aqui ignora isso mas todos intuíram que misericórdia pesa mais que a contagem. Você acompanha o gesto medindo cada detalhe, dedos firmes, respeito no olhar, distância certa da dor, nenhum discurso, só presença, sinceramente é uma aula sem quadro. Os estudiosos ainda discutem se a impureza por contato alcança igualmente quem apenas toca a estrutura ou compartilha peso, aqui você vê teologia respondida por compaixão concreta. A mãe segura o fôlego como quem tenta manter dentro o minuto mais importante, você percebe a esperança retornando com passos pequenos porque grandes voltas chegam discretas. Um dos carregadores pisca nervoso, escorrega meio centímetro e recupera, você sorri por dentro, torcida silenciosa tipo final de campeonato em que ninguém quer ser notícia. Curiosidade pouco lembrada: alguns cortejos levavam cordões presos à madeira para amarrar panos aromáticos, um perfume simples combatia o cheiro devolvendo dignidade ao caminho derramado. Jesus apoia outra mão e para tudo de vez, o som do vilarejo baixa ainda mais como lamparina protegida do vento com a concha da palma. Você percebe que ele não pede licença para amar, apenas ama e pronto. Honestamente, esse protocolo funciona em qualquer século até quando o formulário diz o contrário.
Um fariseu local pigarreia mas não protesta, a gravidade do momento empresta autoridade, você aprende que certos códigos cedem não por medo e sim por reconhecimento do bem. Fato histórico simples: a pureza ritual regulava acesso ao culto e convívio, banhos em Mikalt marcavam retornos e o calendário ajudava a vida a seguir sem colapsar relações. Os estudos ainda debatem se o termo usado por Lucas sugere toque direto no cadáver ou apenas na liteira. Você percebe que hipóteses encolhem diante do que acontece. Você sente um arrepio resolver dúvidas antigas, não é desrespeito à lei, a leitura correta da lei pela lente do amor, coisa que convenhamos deveria ser currículo obrigatório. O vento vira a página do céu e segura, pássaros pausam, janelas escutam, você percebe que o mundo aprende etiqueta quando uma viúva precisa receber cuidado sem discurso. Um menino pergunta se pode chegar mais perto, a mãe puxa de leve, você acena que observe daqui, bons professores ensinam distância segura junto com a curiosidade saudável. Curiosidade pouco lembrada: alguns carregadores protegiam ombros com feltro vegetal feito de fibras batidas, solução barata contra a calosidade, engenharia de aldeia com patente coletiva e eficácia testada. Jesus inclina o rosto e fala baixo com a mãe, você não ouve palavras mas lê consolo nos olhos, algumas frases foram inventadas só para serem vistas. Fato histórico simples: mestres carismáticos reuniam ouvintes nas praças e aldeias, ofereciam hospitalidade, água, pão, lugar à sombra e perguntas, muitas perguntas, porque aprender precisa de ar. Os estudiosos ainda discutem se toques em contextos de milagre produziam excepcionalidade jurídica temporária. Você anota mentalmente que quando vida volta, regulamentos procuram cadeira para recalcular. A madeira rende de novo, o som curto parece dizer amém, você sorri de leve porque certas madeiras aprendem liturgia por servirem gente dia após dia sem palco. Uma mosca ousada tenta pousar, você espanta com elegância minimalista, movimento de dedo que dispensaria efeitos especiais, a vila agradece seu talento de coreografia anti-inseto respeitosa. Jesus inspira, a praça inspira junto, não há pressa no céu, tudo aprende um compasso mais humano, único que a dor aceita sem perder a própria voz. Você repara nos nós da corda bem feitos, mãos treinadas sabem sentar esperança até nos detalhes, o zelo de gente comum secretamente sustenta metade das maravilhas públicas. Curiosidade pouco lembrada: algumas aldeias mantinham tábuas com pegas entalhadas, padrão emprestado de carroças para estabilizar padiolas em ladeiras, engenharia rural resolve declives com sabedoria herdada. Os estudiosos ainda discutem se a legislação local permitia exceções em emergências, você percebe que a comunidade decide rápido quando o amor chega, a fila anda sem carimbo. A mãe solta um sopro quase oração, você sente que um lado do céu encosta no outro e fecha, parece simples mas dá vontade de aplaudir baixinho. Jesus ergue a voz pouco acima do necessário para caber em todos os ouvidos, você prepara o coração porque frases breves costumam carregar mundos sem precisar de embalagem. A sombra da padiola desenha um retângulo perfeito, você considera corrigir perspectiva, depois lembra que artistas do momento são os que amam, decide não atrapalhar com estética. Fato histórico simples: aldeias pequenas raramente tinham guardas romanos fixos, supervisão vinha por inspeções sazonais, a vida cotidiana seguia costumes locais mediados por líderes respeitados e famílias extensas. Os estudos ainda discutem se Naim trocava bens com Sunem por trilhas menores, você imagina caravaninhas discretas, acordos de mão dada e selos invisíveis carimbando confiança entre vizinhos. Curiosidade pouco lembrada: linho cru servia de faixa improvisada para estabilizar alças e vezes virava lembrança guardada como relíquia doméstica de um dia em que todos cuidaram juntos. Você sente que cada atenção vira sermão silencioso, ninguém ergue voz, ninguém compete, a vila inteira prega com gestos pequenos, homilia coletiva escrita em poeira dourada. Jesus ajusta os pés como quem encontra a base, você reconhece aquela postura de quem vai dizer pouco mais necessário, sua respiração acompanha obediente e feliz por cooperar discretamente. Um cachorro novo tenta latir mas desiste, até os iniciantes aprendem regras do momento, você pensa que disciplina comunitária é tecnologia sofisticada disfarçada de costume. Fato histórico simples: o luto incluía refeições de consolo, 7 dias de visitação em tradições, aqui você vê o começo de algo diferente, um calendário prestes a mudar. Os estudiosos ainda debatem se sepulturas familiares tinham áreas comuns para ritos breves, você repara que o caminho aponta para a encosta onde pedras sugerem portas discretas.
Uma senhora espana o avental talvez por nervo, você sorri por solidariedade doméstica porque todo mundo inventa trabalho para segurar emoção quando não há bolso disponível. Jesus toca outra vez com leveza calculada, você quase não vê mais o gesto âncora a atenção de todos, é como marcar a página antes de virar o capítulo. Você inspira firma os pés e aprende, quando alguém interrompe o cortejo da dor não é descaso é anúncio, preparação silenciosa para algo que a vida pode explicar. O jovem permanece imóvel por um instante que parece século, você percebe que o tempo tem elásticos invisíveis e hoje decide alongar para caber consolo suficiente. Você segura a respiração junto com todo mundo, alguém derruba um suspiro e ninguém recolhe, o chão entende guarda e promete devolver em abraço daqui a pouco. Seção 5. Você escuta a voz firme e breve, ele chama o rapaz à vida com simplicidade como quem acende uma lamparina e o ar aprende nova respiração respeitosa. Os carregadores estremecem quase perdem o compasso depois recuperam, você vê dedos apertando a madeira olhos arregalados e um sorriso começando antes mesmo do cérebro autorizar. Um pardal dá um pulo indeciso na borda do telhado, aparentemente até pássaros pressentem mudanças de capítulo e praticam comentários críticos com bicos muito pouco diplomáticos. Fato histórico simples mestres itinerantes preferiam frases curtas em aramaico fáceis de memorizar, comunidades transmitiam histórias pelo ouvido repetindo fórmulas que cabiam no fôlego de trabalhadores. Você repara como o silêncio se organiza ao redor da frase, nenhum adorno desnecessário apenas sentido nítido como água clara escorrendo do cântaro certo na hora exata. Os estudiosos ainda discutem se Lucas preserva palavras exatas ou memória condensada, você percebe que o efeito de qualquer modo costura fé e realidade com linha resistente. O rapaz mexe os dedos, você engole um soluço junto com a vila, pequenas movimentações sempre fazem mais barulho no coração do que sinos em qualquer torre. Curiosidade pouco lembrada alguns treinavam anunciar boas novas com fórmulas padronizadas quase como toques de chofar verbais, repetição ensinava a praça a ouvir o essencial primeiro. Você vê um dos carregadores conter um grito alegre respeitando o momento, alegria disciplinada existe hoje ela calça sandálias gastas mas caminha com passos muito firmes. A mãe inclina o rosto como quem cheira um futuro novo, você nota mãos desaprendendo o tremor treinando outra vez o gesto antigo de segurar alguém vivo. Você percebe que a frase curta viaja rápido como poeira, cabe nas bocas de crianças nos bancos de anciãos alcançando cozinhas antes do chá ferver. Um menino repete baixinho o comando testando a forma, você finge não notar para deixar que a coragem dele suba sozinha como pão que cresce escondido. Fato histórico simples a retórica popular usava paralelismos imperativos claros, o ensino oral dependia de cadência ritmo e repetição, memorização era tarefa comunitária não capricho acadêmico. Os estudos ainda discutem se a cena ocorre exatamente fora do portão principal ou já na ladeira das tumbas, de todo modo o encontro captura a rua inteira. Curiosidade pouco lembrada algumas aldeias tinham apelidos para pontos da estrada tipo curva do jumento teimoso ou mapas afetivos ajudam viajantes cansados a rir sem perder direção. O rapaz ergue o tronco devagar, você sente um barulho de lamparinas dentro do peito coletivo, quando a vida acende a aldeia inteira lembra onde soprou brasas. Os carregadores se entreolham divididos entre largar a padiola e abraçar, você segura o riso educado porque protocolos improvisados também merecem respeito especialmente em minutos comoventes. Você escuta alguém sussurrar que a madeira parece mais leve, talvez seja só comparação poética mas tudo indica que esperança emagrece pesos antes de mexer nos músculos. A mãe ajeita o manto do filho desfaz nós apressados, você entende que amor tem um manual secreto de movimentos aprendido cedo revisado sempre eficaz em emergências. Fato histórico simples o luto público permitia interrupções honrosas quando líderes comunitários chegavam, respeitar pessoas de sabedoria era parte da ordem social não vaidade individual. Os estudiosos ainda discutem se a expressão mãe viúva carregava implicações legais sobre herança e sustento, você percebe que hoje a lei aprende uma aula com a graça. Curiosidade pouco lembrada algumas famílias guardavam moedas costuradas discretamente mas abraços devolvidos valem mais, você vê prioridade antiga reassumindo o trono silenciosa sem decreto oficial e sem trombetas. O rapaz tenta falar a voz falha volta, você o escuta organizar palavras como quem organiza ferramentas escolhendo as que servem guardando as outras para depois.
Você percebe Jesus dar um passo discreto para o lado cedendo o centro, a autoridade verdadeira sabe sair da frente quando a cena pede família no primeiro plano. Fato histórico simples relatos de milagres frequentemente ecoavam histórias proféticas antigas, a população comparava eventos novos com memórias de Eliseu avaliando sinais com régua herdada dos ancestrais. Os estudiosos ainda discutem se o termo traduzido como rapaz o sugere adolescente ou jovem adulto, você decide com tato chamar de filho porque a mãe assim o anuncia. Curiosidade pouco lembrada: algumas praças tinham pedras específicas onde boas notícias eram proclamadas, você vê gente instintivamente migrando para aquele lugar como água procurando o leito certo. Você repara em mãos nas cabeças, gesto antigo de surpresa reverente, quando a alegria chega rápido o corpo consulta tradições para saber onde colocar tanta luz. A praça respira como se alguém abrisse janelas ao mesmo tempo, você sente o ar trocar de roupa vestindo tecido novo costurado em oficinas de misericórdia. Fato histórico simples: aldeias celebravam recuperações com refeições improvisadas, pão, azeitonas, lentilhas, você já quase sente o aroma porque cozinha comunitária corre mais depressa que protocolos. Os estudiosos ainda discutem se a fama do episódio chegou primeiro pelos mercados de Jezreel ou pelas sinagogas das colinas, você suspeita que foram as cozinhas como sempre. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcavam datas importantes riscando discretamente a parede de casa, você imagina pequenas linhas somando histórias, calendário íntimo contando votos silentes de gratidão. Você escuta risos surgindo com cuidado como quem atravessa uma ponte recém-feita, humor volta junto com vida mas aprende etiqueta antes de pedir licença para brincar. O rapaz fica de pé, você repara na hesitação dos joelhos normal após descanso longo, músculos negociam retorno enquanto o coração assina contrato de presença renovada. Fato histórico simples: vilas mantinham redes de apoio para viúvas com campos glebares e recolhas de espigas, a economia local criava dignidade compartilhada mais que esmola episódica. Os estudos ainda debatem se havia registro escrito desses auxílios em povoados pequenos, de qualquer forma você vê a política pública do abraço resolvendo orçamentos emocionais em segundos. Curiosidade pouco lembrada: alguns meninos treinavam imitar cantos de aves para chamar rebanhos, hoje os pássaros parecem imitar meninos, lembrando que alegria tem sotaques vários. Você observa Jesus sorrir para um ancião, gesto curto e competente, é como selar um acordo de paz entre lágrimas antigas e risos autorizados a trabalhar novamente. A poeira baixa devagar decidindo não atrapalhar, até a natureza quando pode coopera com boas notícias organizando partículas para não cobrir expressões importantes do momento. Fato histórico simples: testemunhas confirmavam eventos em grupo validando relatos, não era ciência moderna mas era controle social sério inclinando memória coletiva para a fidelidade. Os estudiosos ainda discutem se esse milagre impactou rotas de Jesus rumo a Jezreel, você só sabe que rotas internas mudam primeiro e isso já reorganiza mapas suficientes. Curiosidade pouco lembrada: alguns viajantes aprendiam a medir distância pelo número de canções cantadas, hoje você percebe que uma sílaba bastou para atravessar um vale inteiro. Você respira por fim, deixa o ar sair com gratidão, percebe que comandos curtos se instalam na aldeia tatuando a esperança na conversa, no pão e nos próximos passos. Seção 6. Você vê o jovem sentar-se ainda surpreso, depois apoiar os pés no chão como quem confirma a realidade e a praça responde com um suspiro coletivo. A mãe o abraça sem pedir autorização, você sente a costura do luto afrouxar ponto por ponto enquanto vizinhos discretos aprendem novamente onde colocar as mãos. Alguém tenta organizar fila de abraços, proposta administrativa ousada, você ri por dentro e arquiva a ideia porque certas burocracias estragam justamente aquilo que consertam. Fato histórico simples: praças de vilas tinham bancos baixos junto às paredes boas para reuniões rápidas, partilha de pão e anúncios inclusive quando a alegria precisava lugar visível. Curiosidade pouco lembrada: algumas mães guardavam um fio de cabelo do filho em saquinhos de linho, superstição talvez lembrança portátil cabendo no pulso sem exageros dramáticos. Os estudiosos ainda discutem se Lucas constrói aqui paralelos intencionais com Sunem sugerindo ecos literários de Eliseu, você percebe o povo reconhecendo a rima antes das bibliotecas. Você aponta com o queixo: o Monte Moré pensa em caminhos antigos, a geografia também conta histórias mesmo quando mapas dormem enrolados atrás de portas de madeira. A mãe beija a testa do filho, gesto simples e absoluto, você sente o bairro inteiro aprender de novo a gramática do cuidado. Abraço silêncio.
Um vendedor oferece pão de cevada recém-virado, você aceita um pedaço minúsculo porque tradição manda provar, justiça poética o dia devolve sabor antes de devolver palavras. Você observa Jesus entregar o rapaz à mãe, gesto que cria ponte, a autoridade verdadeira sempre devolve pessoas para os seus, não coleciona troféus, coleciona reconciliações silenciosas. Fato histórico simples, famílias celebravam comensalidade após retornos surpreendentes, pão, azeitonas, caldo grosso, a mesa reabria conversas e a comunidade reabria calendários guardados por causa da tristeza. Você escuta alguém avisar que vai buscar lentilhas, logística santa acontece sem trombeta, confesse você ama quando bondades operacionais salvam a cena melhor que discursos longos. Curiosidade pouco lembrada: bancos de pedra aquecem no sol e viram espécie de garrafa térmica coletiva, a praça aprende conforto reaproveitando o calor com inteligência muito antiga. Os estudiosos ainda discutem se Sunem ficava no lado norte do Moré que você vê agora, tradições variam mas a rima espiritual não precisa bússola para funcionar. Você percebe Jesus recolher o silêncio e devolvê-lo em paz, pedagogia breve, aula completa, sinceramente currículos longos às vezes invejam o que um minuto consegue ensinar. O cão veterano ronda a prova a novidade com cauda, você lhe oferece um afago diplomático e ele assina a ata do milagre com carimbo canino respeitoso. Fato histórico simples, paralelos com Eliseu eram familiares, histórias antigas circulavam nas sinagogas e mesas moldando expectativa do povo quando sinais novos chegavam às aldeias. Você comenta baixinho que Sunem fica logo ali no vale, alguém concorda com os olhos, mapa afetivo funciona melhor quando a esperança aponta direções com o dedo aberto. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas tinham bancos embutidos de pedra sob janelas perfeitos para histórias ao entardecer, ventilação de graça, audiência inclusa, zero aluguel de anfiteatro. Os estudiosos ainda discutem se o topônimo Naim guarda sentido de prazer ou encanto, você confirma empiricamente hoje a palavra ganha definição bem concreta na praça inteira. Você vê jovens trazendo água para lavar o rosto do rapaz, pequenos rituais aterrissam milagres para que o cotidiano consiga acomodar o extraordinário sem quebrar mobílias. Fato histórico simples: jarros de pedra eram comuns por questões de pureza, materiais porosos dificultavam, aqui a água corre de cântaros de barro, prática econômica e suficientemente honesta. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias adicionavam pitadas de sal no primeiro gole, gesto de aliança informal, você prova também e concorda que a amizade fica mais crocante. Os estudiosos ainda discutem se o termo que descreve o rapaz sugere posição social específica, na prática hoje ele ocupa o cargo de milagre local em tempo integral. Você repara nos olhos dos anciãos um brilho experiente, viram bastante para suspeitar de engano mas viram o suficiente para abraçar alegria sem nota de rodapé. Fato histórico simples: notícias corriam pelos mercados com velocidade impressionante, pedágios de estrada serviam como rádio, publicanos trocando novidades enquanto contavam moedas e ajustavam balanças. Curiosidade pouco lembrada: crianças jogavam com caroços de azeitona polidos, versões portáteis de diversão, hoje um vira lembrança guardado para contar como a praça reaprendeu a rir. Os estudiosos ainda discutem se após um evento assim a sinagoga registrava agradecimentos formais, você imagina bênçãos improvisadas, linhas curtas, assinaturas tremidas, lágrimas pingando como tinta. Você ajuda a abrir espaço para a mãe, os corpos aprendem coreografia de cuidado, movimentos simples e necessários, sinceramente nenhuma academia supera uma praça que ama. Fato histórico simples: muitos povoados tinham um escriba competente para contratos, contagens e cartas, hoje ele provavelmente receberá a tarefa de organizar relatos com zelo redobrado. Curiosidade pouco lembrada: cordões tingidos de índigo marcavam pertences em eventos, você nota um na padiola agora aposentada do ofício, difícil candidato oficial à memória comunitária. Os estudiosos ainda discutem se a rota comercial Jezeel e Tabor influenciava Naim, de todo modo seu ouvido capta dialetos misturados, prova auditiva de rotas cruzando conversas. Você sugere com modéstia que tragam mais pão, logística responde com eficiência, resultado científico: abraços coordenados com carboidratos produzem picos de esperança medidos em sorrisos sinceros. Fato histórico simples: mulheres lideravam boa parte da comida comunitária, cozinhas tornavam-se centros de decisão, democracia prática acontece onde panelas decidem tempos com competência silenciosa. Curiosidade pouco lembrada: ânforas marcadas com 2 entalhes indicavam volume aproximado, você passa a mão nas marcas e pensa em como padrões simplificam justiça no cotidiano.
Os estudiosos ainda discutem se a multidão seguiu Jesus depois ou permaneceu com a família. Sua opção é ficar ali porque presença sustenta melhor que teorias. Você limpa discretamente um banco com a mão, senta ao lado sem invadir. Silêncio compartilhado firma alianças contraindo dívidas boas que ninguém cobrará jamais. Fato histórico simples. Bençãos de agradecimento incluíam fórmulas curtas repetidas por todos. Você ensaia mentalmente pronto para falar baixinho quando a mesa chamar cada voz. Curiosidade pouco lembrada. Alguns marcavam acontecimentos riscando discretamente a madeira do batente. Hoje talvez escolham não riscar nada deixando que a memória fale por si. Os estudiosos ainda discutem se este relato viajou primeiro pelas rotas de azeite ou cevada. De qualquer modo, sua versão já saiu nos olhos sem depender de mensageiros. Você sente que o vilarejo inteiro ganhou alguns centímetros de altura. A autoestima comunitária cresce rápido quando um abraço antigo volta a trabalhar em horário integral. Fato histórico simples. Cânticos responsivos ajudavam a organizar celebrações. Um inicia, todos respondem. Você treina o ouvido para entrar no compasso sem virar protagonista inconveniente. Curiosidade pouco lembrada. Algumas aldeias mantinham uma taça comum para brindar água. Higiene passava por truques de inclinação. Convenhamos, todo mundo aprende rápido quando a alegria pede protocolo. Os estudiosos ainda discutem se este episódio redefiniu reputações locais. Você aposta que sim, porque títulos mudam depressa quando abraços importantes voltam a assinar documentos emocionais. Você respira fundo, deixa a cena repousar dentro, decide guardar o barulho do suspiro coletivo como trilha sonora oficial de Naim. Silenciosa edição do pôr do sol. Na borda da praça você agradece com um aceno pequeno. A noite se aproxima devagar e a esperança já aprendeu o endereço novo para pernoitar em paz. Seção 7. Você caminha até a sinagoga de Naim no sábado seguinte. Lamparinas acordando cedo, bancos de pedra aquecidos e cochichos respeitosos afinando a expectativa do vilarejo. O azan local guarda um rolo com cuidado envolto em tecido simples. Você nota mãos calejadas, artesão e leitor, equilíbrio bonito entre trabalho e palavra. Fato histórico simples. A Torá é lida publicamente no sábado. Pequenas aldeias reúnem vizinhos. Cantilação marca o ritmo e respostas curtas mantêm todos dentro da história. Os estudiosos ainda discutem se havia lecionário fixo nas vilas galileias do período ou se a escolha variava conforme rolos disponíveis, necessidades e memórias comunitárias. Curiosidade pouco lembrada. Atrás da oficina dos artesãos há um pequeno micá escavado, degraus de pedra. Água recolhida das chuvas serve purificações práticas sem ostentação. Você lava as mãos numa bacia modesta, água fresca acordando dedos. Não é rito completo, mas gesto cotidiano de respeito, preparando mente e humor para ouvir com atenção. Crianças repetem um Shema baixinho, algumas trocando sílabas. Você sorri sem corrigir porque aprender começa torto mesmo e a música segura a letra enquanto a boca treina. Um ancião pergunta pelo cortejo interrompido. Você responde com calma, escolhendo palavras que cabem dentro da dor e da alegria como jarros que não transbordam ao menor passo. Você descreve Jesus tocando a padiola e chamando o filho. Ninguém interrompe. Quando milagres chegam perto de casa, até críticos praticam silêncio antes de organizar perguntas. Um escriba ajeita o manto e pergunta sobre impureza ritual. Você explica que houve toque sim, mas misericórdia reorganizou prioridades enquanto o sol ainda aprendia a descer. Fato histórico simples. Quem tocava cadáver ou liteira aguardava até o anoitecer e se banhava. A comunidade sabia retomar convívio sem colapsar a vida comum da aldeia. Os estudiosos ainda discutem se sinagogas rurais tinham bema elevado ou apenas espaço central livre. Aqui um tapete simples marca o lugar de leitura sem grandes adornos. Curiosidade pouco lembrada. Algumas sinagogas guardavam rolos em nichos de pedra cobertos por cortinas de linho. O tecido conservava a sombra fresca e desestimulava dedos curiosos demais. Você se senta no banco da parede, sente a aspereza agradável. A pedra guarda calor do dia como garrafa térmica improvisada, segurando conforto para quem chega cedo. O azan desenrola o rolo, voz firme, melodia que sobe e desce. Você acompanha com o ouvido e percebe a sala respirando no mesmo compasso sem ensaio prévio. Uma viúva observa pelas fendas da janela e enxuga os olhos. Você evita olhar direto, respeitando o espaço. Consolo cresce melhor quando não precisa provar que existe. Um vizinho pergunta o nome do rapaz. Você responde baixinho. Nomes são pontes e hoje a aldeia atravessa devagar, confiando que do outro lado tem mesa posta novamente.
Fato histórico simples: muitas sinagogas funcionavam também como assembleia local, decisões práticas sentavam ao lado de orações porque aldeias pequenas economizam paredes com sabedoria. Os estudiosos ainda discutem se vilas como Naim possuíam rolos dos profetas completos ou apenas seções. Copiar custa caro e a economia dita teologia material mais do que admitimos. Curiosidade pouco lembrada: linhas riscadas no piso ajudavam crianças a organizar fileiras durante festividades, pedagogia discreta giz caseiro e nenhum edital complicado para funcionar. Você conta que o jumento do portão ficou quieto quando a padiola parou, risos leves surgem, humor respeitoso encaixa lembrando que até animais aprenderam etiqueta naquele minuto. O rabino visitante pergunta o que mais você percebeu, você menciona o silêncio pesado, o cheiro de azeite e pão e a forma como a esperança caminhou primeiro nos olhos. Um jovem artesão questiona por que ele tocou, você responde que compaixão às vezes chega com as mãos porque palavras longas cansam e braços curtos alcançam rápido. Fato histórico simples: sinagogas guardavam bancos em U ao redor, leitura acontecia próxima das pessoas, a arquitetura ensinava a comunidade antes mesmo do primeiro versículo começar. Os estudiosos ainda discutem se o termo usado por Lucas reflete aramaico do momento ou grego catequético posterior, de qualquer modo a frase cabe inteira no coração do povo. Curiosidade pouco lembrada: alguns leitores mantinham um apontador de madeira para seguir linhas, ajuda a olhos maduros, evita manchas de óleo e empresta elegância ao gesto antigo. Você é convidado a ler um trecho curto, a voz treme um pouco, depois encontra apoio no próprio texto. Engraçado como letras seguram gente quando gente tenta segurar letras. Um menino pede para ver o rolo de perto, você diz que depois, prioridades: primeiro ouvir, depois tocar, a ansiedade aprende fila quando a alegria ensina paciência. Fato histórico simples: após a leitura vinham paráfrases explicativas Targum em aramaico para alcançar quem não domina hebraico, inclusão antiga sem pôster, só cuidado prático. Os estudiosos ainda discutem se mulheres assistiam separadas por cortina em vilas menores, vestígios variam, costumes oscilam, aqui parece tudo junto com respeito e espaço suficiente. Curiosidade pouco lembrada: algumas comunidades marcavam aniversários de rolos com pequenas refeições, azeite, pão, figos. Bibliotecas vivas também gostam de bolo, só que sem cobertura complicada. Você narra que Jesus devolveu o rapaz à mãe, um suspiro percorre o salão, ninguém bate palmas, mas a madeira do banco responde com um estalo que parece aprovação. Um ancião pergunta se houve bênção de agradecimento, você diz que sim. Breve, a aldeia concorda em coro porque gratidão aprendida vira reflexo, não depende de cartaz lembrando. Fato histórico simples: doações mantinham óleo, rolos e manutenção, justiça prática sustentava a espiritualidade cotidiana e cada pequena contribuição virava lâmpada acesa na noite certa. Os estudiosos ainda discutem se Naim possuía um único azan acumulando funções de guardião, cantor e zelador. Economia humana também organiza liturgias com criatividade e suor. Curiosidade pouco lembrada: algumas salas tinham perfurações altas para ventilação, janelas pequenas dirigiam brisa, manteiga derretia menos e discussões ferviam sem desmaios dramáticos. Você pergunta se podem visitar o micá dos artesãos, permitem com alegria, degraus úmidos, musgo discreto, a água olha de volta convidando renovo simples para ritmos da semana. Lá embaixo você pensa no toque na padiola, água pó vida, ritos estabilizam o cotidiano, mas hoje o cotidiano aprendeu um rito que nenhum manual havia previsto. Um professor comenta que Eliseu em Sunem aparece de novo na conversa, você concorda, paralelos ajudam, tradição é mapa em papel grosso bom para caminhar sem rasgar nas curvas. Fato histórico simples: viagens sabáticas limitavam distância, ninguém forçava passos além do razoável, descanso era mandamento pedagógico, lembrando que pressa não sustenta a humanidade por muito tempo. Os estudiosos ainda discutem se sinagogas possuíam bibliotecas anexas ou depósitos domésticos emprestados, o cheiro de couro e pergaminho denuncia que livros mesmo poucos moram com gente. Curiosidade pouco lembrada: marcas de fumaça no teto funcionavam como calendário informal, quanto mais escuro mais reuniões, estatística doméstica feita a olho confiável o suficiente para a conversa. Você percebe que perguntas perdem arestas, o debate vira aprendizado, em algum ponto todos entendem que a melhor resposta é cuidar da viúva e ensinar o filho a recomeçar. O cão veterano espera do lado de fora deitado na sombra, você promete pão depois, pactos interespécies melhoram teologia prática e ninguém aqui discorda desse sermão.
O encontro termina com bênção curta, a sala se esvazia devagar, você leva consigo a melodia poeira perfumada de azeite e a exigência mansa de viver o que ouviu. Seção 8. Você retorna à estrada de Naim rumo ao vale. Boatos caminham mais rápidos que sandálias, notícias gostam de pegar carona em poeira e curiosidade. No posto de pedágio um publicano ajeita contas com pedras lisas, você percebe dedos ágeis, olhos desconfiados e um humor profissional que cobra com polidez estratégica. Fato histórico simples: impostos de estrada eram terceirizados a arrendatários que pagavam antecipado às autoridades e recuperavam depois, prática que gerava tensão constante nas aldeias. Curiosidade pouco lembrada: jumentos às vezes usavam pequenos guizos trançados no cabresto, o som evitava sustos em curvas e virava a trilha sonora oficial das caravanas. Historiadores debatem se pedágios herodianos tinham tabelas fixas regionais ou preços variáveis conforme fluxo. Você vê uma tábua rabiscada meio tarifa meio sugestão com vocação de lei. Você oferece um cumprimento cordial, o publicano levanta a sobrancelha treinada, mistura de contabilidade e teatro, sua balança parece pesar moedas e intenções com igual concentração. Um ajudante registra cargas num caco de cerâmica ostracon reaproveitado, economia da escrita encontra reciclagem criativa e o arquivo cabe inteiro num cesto de junco. Você ouve dois viajantes cochichando sobre Naim, as palavras para o cortejo saltam, boatos viajam mais veloz que caravanas quando a esperança fornece vento favorável. Fato histórico simples: taxas variavam por tipo de mercadoria, eixo animal e até pela largura da carroça, padronização existia, mas interpretação era esporte local reconhecido. Curiosidade pouco lembrada: algumas carroças traziam campainhas na traseira para avisar curva cega, tecnologia sonora ancestral que salva tornozelos e reputações impacientes em ladeiras. O publicano pede o valor, você paga sem drama, brinca que só cobra piadas ruins, ele ri pouco, taxa mínima aplicada, recibo verbal válido na memória comunitária. Historiadores debatem se publicanos falavam grego-aramaico ou ambos no balcão, sua experiência hoje inclui números universais e gestos que traduzem qualquer fatura sem dicionário. Você observa selos de chumbo num saco de grãos, lacres simples evitam trocas indevidas, segurança rural gosta de soluções que custam pouco e resolvem muito. Um viajante de Tabor descreve o milagre com mãos teatrais, você confirma alguns detalhes desinflando exageros com carinho, a verdade brilha melhor quando polida com simplicidade. Fato histórico simples: marcos miliários marcavam distâncias oficiais, a administração romana adorava números e pés agradeciam quando o descanso encontrava lógica previsível no caminho. Curiosidade pouco lembrada: vendedores itinerantes penduravam amostras diminutas nos mantos como miniaturas de cestos, marketing portátil antes dos panfletos com taxa zero de papel. Do lado um cambista avalia pratas gastas, você escuta mordidas de teste, dentes antigos funcionam como auditoria embora dentistas do futuro desaprovem essa metodologia sorridente. Historiadores debatem se Antipas cobrava sobretaxa nas colheitas magras, documentos são tímidos mas memórias recordam invernos em que contabilidade mordeu mais que o frio. Você percebe uma fila de caravanas pequenas, lã, azeite e cerâmica, cada cheiro carrega geografia, comércio é mapa olfativo que desenha rotas diretamente no nariz atento. Fato histórico simples: contratos eram muitas vezes orais firmados diante de testemunhas, palavras compromissadas valiam como tinta quando reputações sustentavam o pergaminho invisível. Curiosidade pouco lembrada: alguns cabos de sacos levavam nós codificados, sinal combinando peso e destino, logística sem letras eficiente bonita na elegância dos dedos. Você comenta baixo que o boato bom não precisa megafone, o ajudante concorda, sorrisos contam histórias inteiras e hoje a contabilidade perde para o brilho nos olhos. Historiadores debatem se as estradas locais recebiam manutenção sazonal por convocação de aldeões, marcas de paia inchada no talude sugerem mutirões com cronograma de chuva. Você segue adiante ouvindo guizos de jumento marcando o compasso, cada tilintar médio vale como metrônomo pastoral lembrando que pressa raramente melhora uma paisagem. Fato histórico simples: pontes de madeira tinham fiscalização especial após enchentes, pedágios recolhiam fundos para consertos, explicação padrão quando a taxa parecia inventada de manhã. Curiosidade pouco lembrada: pequenos postes com moescas serviam de régua de cheia, aldeias liam a água na madeira e sabiam quando mover rebanhos antes do transtorno. Você cruza um grupo de pescadores do Quineira levando redes enroladas, eles também ouviram, milagres competem com cardumes pela liderança de pauta dos mercados.
Historiadores debatem se boatos nasciam mais em fontes públicas ou em bancas de pão, sua hipótese preferida ambos com participação especial de filas longas e padeiros conversadores. Você prova um figo seco oferecido na beira do caminho, açúcar natural convence teologias hesitantes, confesse algumas doutrinas entram melhor quando mastigadas com cortesia doce. Fato histórico simples coletores anotavam em tabuletas enceradas quando o volume crescia, ser aceita erros com esportividade e contabilidade agradece quando pode apagar sem drama. Curiosidade pouco lembrada algumas redes de pesca tinham chumbadas em formatos decorativos, superstição vaidade ou identificação embarcações juram que peixes também apreciam design. Você encontra um mensageiro ofegante vindo de Jezeel, ele traz versões diferentes do mesmo milagre, diversidade narrativa é esporte regional com regras invisíveis e juízes pacientes. Historiadores debatem se mensageiros oficiais usavam símbolos padronizados nos cintos, achados variam pois cintos viajam mais que museus e memórias escolhem bolsos indecidíveis. Você atravessa uma sombra comprida de amoreira, alívio breve como desconto inesperado, até árvores praticam caridade oferecendo abrigo sem emitir recibo para dedução de dízimos. Fato histórico simples postos de pedágio também funcionavam como centros de notícia, cobradores ouviam tudo e contavam quase tudo com interesse legítimo em manter fluxo ordeiro. Curiosidade pouco lembrada alguns viajantes marcavam a sola das sandálias com desenhos distintos, identificação pragmática quando pousadas confundiam Paris ao amanhecer apressado. Você brinca dizendo que hoje a tarifa inclui um sorriso, o publicano do outro posto concorda sem confirmar, política fiscal do sorriso opcional adesão surpreendentemente alta. Historiadores debatem se estradas secundárias recebiam cascalho de pedreiras locais, você vê pedrinhas claras novas sinal de obra fresca reforçando teoria a céu aberto. Você acompanha uma caravana pequena atravessando um val, água baixa murmura, guizos tocam valsas improvisadas, a paisagem participa do coro sem precisar ensaio técnico. Fato histórico simples cobradores mantinham pesos de referência de pedra e metal, justiça mede grãos com padrão mesmo quando o mundo tenta trapacear com copos generosos. Curiosidade pouco lembrada havia senha de estrada combinada para pedir ajuda uma palavra curta gritável, vizinhanças respondem depressa quando o vocabulário economiza sílabas inteligentes. Você percebe um rapaz anotando o milagre num caco treino de escriba, memória precisa de rascunhos e aldeias guardam arquivos no bolso entre lentilhas e esperança. Historiadores debatem se caravanas noturnas eram comuns na estação quente, relatos falam de luas cheias favorecendo passos com sinos mínimos e conversas sussurradas para não perder frescor. Você escuta risos perto de um figueiral, alguém imita o publicano contando moedas com as duas mãos, sátira rural é terapia desde que a conta feche no final. Fato histórico simples alguns pedágios aceitavam pagamento em espécie, azeite e pano podiam quitar, contabilidade cheirosa embora complexa para prateleiras pequenas de escritório. Curiosidade pouco lembrada pedaços de corda marcados com nós também funcionavam como recibos, cada nó dizia um número linguagem tátil que sobrevive ao suor do caminho. Você para num abrigo de viajantes, água em bacia de pedra sombra coletiva, conversas giram sempre para Naim como bússolas emocionais buscando norte confiável. Historiadores debatem se havia turnos de vigilância mista entre aldeões e arrendatários, a prática mudava mas a necessidade de olhos atentos permanecia constante nas rotas. Você reencontra o cão veterano agora escoltando uma carroça, promoção espontânea, ele aceita afago e salário em migalhas plano de benefícios caninos aprovado por unanimidade. Fato histórico simples corredores de vale canalizam brisas, viajantes sabiam escolher horas certas, meteorologia prática aprende pelo rosto muito antes de existir previsão em tábuas. Curiosidade pouco lembrada alguns penduravam ramos de murta na frente da carga contra maus cheiros, ciência olfativa ancestral parte botânica parte superstição perfumada resultado aceitável. Você se despede do posto, o publicano acena com dignidade profissional, talvez hoje ele conte menos moedas e mais abraços sem prejuízo registrado no livro Caixa do Espírito. Historiadores debatem se relatos de milagres influenciavam a generosidade dos cobradores, sem dados robustos mas sua amostra anedótica indica desconto breve na aridez do semblante. Você caminha ouvindo guizos alternar em silêncio e som, aprende que estrada boa não é só pedra firme mas gente que cruza sem ferir passos nem histórias.
Fato histórico simples: pedágios costumavam ficar em pontos de estrangulamento natural, pontes e curvas. Geografia negocia com economia enquanto viajantes negociam com humor. Curiosidade pouco lembrada: almofadas de couro sob a canga reduzem atrito. Invenção modesta, impacto enorme em lombos. Tecnologia rural merece aplauso que ninguém lembra de aplaudir. Você percebe por fim que boatos bons se tornam bênçãos quando viram pão repartido. Decide levar a notícia com calma para não quebrar o encanto no caminho. O vale respira, guizos diminuem, poeira assenta, você continua leve como quem pagou a taxa do trajeto e recebeu troco em esperança recém-emitida. Seção 9. Você liga Nain Sonem pelo Vale de Jezeel, estrada antiga respirando histórias, passos suaves, poeira dourada e uma memória que prefere caminhar antes de explicar. O Monte Moré observa tudo como ancião paciente, você aponta com o queixo o costume local e a paisagem responde com um aceno de sombras compridas. Fato histórico simples: tumbas escavadas na rocha com nichos laterais eram comuns, famílias guardavam gerações portas de pedra marcando pertencimento silencioso entre colinas discretas. Você desce pela vereda onde cardos desenham arabescos, o vento carrega cheiro de cevada e turfa leve, soa como pergaminho virando página no tempo. Historiadores debatem se o uso de ossuários espalhou-se na Galileia rural ou permaneceu sobretudo na Judeia. Você observa pedras locais sugerindo soluções simples, econômicas e respeitosas. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias apoiavam lamparinas de bico duplo em prateleiras rasas das tumbas, vigilância pequena contra a escuridão, múmia humilde guardando lembranças. Você compara Sonem na memória: outra mãe, outro menino, outro profeta, ecos se abraçam entre vales como se o território tivesse vocação especializada em consolação. O caminho passa por vinhas baixas, folhas tremem como dedos que abençoam, você sorri porque teologias às vezes nascem de movimentos simples que ninguém mandou acontecer. Fato histórico simples: sepultamentos costumavam ocorrer fora do perímetro da vila, pureza ritual e higiene ditavam distâncias, respeito afastava a pressa e aproximava a prudência. Você encontra uma pedra redonda meio encaixada numa abertura, porta rústica, trilho gasto, a engenharia local resolve com gravidade aquilo que a pressa atrapalharia. Historiadores debatem se Sonem ocupava exatamente a encosta norte do Moré, tradições apontam lugares, arqueologia pede calma, você aceita a rima geográfica sem brigar com mapas. Curiosidade pouco lembrada: pequenas pilhas de pedrinhas marcavam trilhas até tumbas familiares, memória mineral sem letras ajudando pés a encontrar saudades na primeira tentativa. Você pensa na viúva de Nain e na mulher de Sonem, duas aldeias, dois vales, mesma dor antiga, a esperança percorre atalhos invisíveis com competência. A brisa sobe do vale trazendo vozes de lavradores, martelos ritmam estacas, a vida finca paus na terra enquanto a memória finca paus no coração. Fato histórico simples: algumas tumbas possuíam banco escavado para ritos breves, o luto sentava um pouco, organizava respirações e ensinava passos para continuar. Você toca a parede fria, a rocha devolve silêncio educado, lugares assim falam baixo por profissão, lembrando que consolo prefere tons menores e tempo grande. Historiadores debatem se cânticos fúnebres seguiam fórmulas de Jerusalém ou estilos regionais, você suspeita misturas porque vales colecionam vozes que aprendem a conversar. Curiosidade pouco lembrada: alguns tampavam nichos com placas de calcário reutilizadas de construções antigas, reciclagem antes do manual, praticidade tríplice, respeito, economia, engenho. Você descreve para si mesmo o dia em que Eliseu andou por Sonem, passos proféticos deixam pegadas longas que a poeira demora décadas para nivelar. O Vale de Jezeel abre como anfiteatro natural, campos fazem plateia, você ocupa um assento de pedra e deixa a história atuar sem interrupções. Fato histórico simples: rotas agrícolas ligavam Jezeel a Tabor, Dote e Enganim, caravanas pequenas trocavam azeite e lã e notícias mantendo aldeias em conversa constante. Você encontra um pastor afinando flauta, a melodia parece um comentário discreto sobre capítulos antigos, música rural, prática exegese com notas e nenhum rodapé. Historiadores debatem se tumbas com câmaras múltiplas indicam status econômico ou apenas famílias extensas, a rocha diplomática entrega espaço sem divulgar declarações de renda. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcavam datas na face interna da porta com riscos finos, calendário íntimo protegido do sol registrando lágrimas e visitas com parcimônia. Você imagina a conversa entre as duas aldeias Nain e Sonem: se pedras tivessem voz alta, provavelmente trocariam receitas e bênçãos além de compararem milagres. O trilho de carroça corta o barranco,
rodas antigas desenham linhas paralelas, você segue por entre elas como quem caminha dentro de um livro aberto. Fato histórico simples: havia variações no enterro secundário, alguns recolhiam ossos após um ano, outros mantinham corpos inteiros, costumes locais dialogavam com recursos disponíveis. Você vê um nicho baixo com restos de tinta avermelhada, talvez marca, talvez decoração, a aldeia prática design minimalista com materiais de bolso e saudade. Historiadores debatem se certas inscrições provinham de artesãos itinerantes, letras viajam com ferramentas e ferramentas viajam com histórias que procuram pedra adequada. Curiosidade pouco lembrada: pequenos cones de barro usados como tampas improvisadas de lamparinas viravam lembranças de bolso. Colecionadores sentimentais têm tradição longa e silenciosa. Você se lembra de como Jesus devolveu o rapaz à mãe? Agora o vale parece repetir esse verbo em eco: devolver, devolver, devolver. O sol escolhe um ângulo mais baixo, sombras crescem compridas como conselhos, você desacelera porque passos sábios não disputam com a geometria da tarde. Fato histórico simples: mulheres lideravam memórias familiares guardando locais, receitas de perfumes e histórias, cuidado doméstico preservava mapas afetivos com precisão surpreendente. Você encontra marcas de cinzel recentes, alguém reforçou um degrau, manutenção de tumbas é gesto de amor prático comum como consertar telhado antes da chuva. Historiadores debatem se havia guardiões de necrópole em povoados pequenos, a maioria aponta responsabilidade coletiva, escala informal, vizinhos revezando cuidados como vigília de jardim. Curiosidade pouco lembrada: alguns levavam figos secos para deixar em pedra próxima, lanche de caminhada convertido em pequena oferenda de presença sem rituais grandiosos. Você respira escutando grilos lançarem telegramas noturnos, a paisagem responde com ecos curtos, é como se o vale enviasse confirmações de recebimento para suas orações. Fato histórico simples: sinagogas rurais integravam lembranças comunitárias, nomes de famílias, tragédias, colheitas, memória pública servia de abrigo emocional em anos magros. Você testa um sorriso discreto ao pensar nas 3 vezes que tropeçou hoje, humor leve mantém dignidade em pé mesmo quando sandálias conspiram contra posturas heroicas. Historiadores debatem se peregrinos faziam roteiros combinando Sunem, Jezeel e Tabor, rotas devocionais surgem espontâneas quando geografia e memória se gostem sem esforço. Curiosidade pouco lembrada: alguns marcavam visitas com um fio de lã amarrado discretamente em arbusto próximo, sinal íntimo, promessa pequena de retorno. Você senta numa pedra lisa e deixa a mente encostar, a quietude ensina que comparação de milagres só vale se terminar em gratidão. Fato histórico simples: túmulos familiares guardavam ferramentas de limpeza e jarros de água nas proximidades, manutenção regular impedia que a memória adoecesse de abandono. Você olha o horizonte em direção a Sonem, imagina um abraço atravessando o vale, braços longos, vento cúmplice e uma assinatura invisível, paz. Historiadores debatem se microrotas agrícolas foram as mesmas usadas por profetas, tradição gosta de sobrepor pegadas e pés escolhem repetição quando o terreno aprova. Curiosidade pouco lembrada: lamparinas quebradas viravam cacos marcadores para caminhos noturnos, brilho nenhum mais memória forte, espécie de braille do terreno para iniciados. Você se levanta devagar, a luz tosa os contornos do moré, a paisagem veste pijama de cobre e convida a voltar para casa. Fato histórico simples: pranteadores profissionais existiam em cidades maiores, nas vilas vizinhos assumiam, comunidade substituía contratos com presença insistente e generosa. Você decide levar um punhado de silêncio de lembrança, presente aceito sem imposto, Naim e Sonem agradecem com 2 sombras que caminham lado a lado. Historiadores debatem se o termo Naim carrega nuances de suavidade, hoje a semântica encontra a realidade, a vila ofereceu maciez onde o mundo era áspero. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardavam pequenas pedras lisas dentro de casa trazidas das tumbas lembrando orações, museu portátil de fidelidade sem placas. Você volta pela trilha deixando intenções como migalhas, nada se perde, campos guardam recados e o vale os devolve amadurecidos no tempo certo. Fato histórico simples: vales com rotas cruzadas criam dialetos mistos, palavras emprestadas viajam com sacos de grãos, linguagens aprendem comércio enquanto pessoas aprendem convivência. Você fecha os olhos um instante e agradece, o caminho responde com um estalo de galho, assinatura rural de recebimento carimbada sem tinta. Historiadores debatem se a lembrança de Sonem moldou expectativas em Naim, talvez a tradição tenha deixado a porta entreaberta para abraços facilitando o retorno do filho.
Curiosidade pouco lembrada: varas com entalhes numéricos serviam para contar passos entre marcos, pedometria artesanal boa para não errar a encruzilhada ao escurecer. Você entra de novo na estrada principal, poeira gentil, jumentos sonolentos, o vale guarda a conversa e sua alma leva um resumo muito fiel. Fato histórico simples: colinas do Moré criam microclimas, sombra e vento definem colheitas, geografia escreve calendários que pessoas apenas aprendem a ler com paciência. Você sorri ao lembrar do cão veterano, pensa em levá-lo a Sonem para uma visita, decide que todo milagre merece testemunha de quatro patas. Historiadores debatem se vigílias noturnas junto às tumbas eram costume, relatos variam, prudência manda voltar antes, você escolhe obedecer à sabedoria que evita tropeços poéticos. Curiosidade pouco lembrada: folhas de murta amassadas aliviam cansaço do caminho, dica antiga: spa portátil, você testa a prova, recomenda com entusiasmo, pastoral moderado. Você alcança a primeira casa de Naim, lamparinas já praticam constelações domésticas, o vale atrás parece um livro fechado com fita aguardando próxima leitura. Seção 10. A noite cai em Naim com doçura rural e você caminha devagar deixando que o corpo aprenda descanso enquanto a praça reorganiza respirações e sorrisos humildes. Lamparinas despertam nos batentes pequenas constelações domésticas, você nota sombras dançando em paredes de cal, coreografias antigas que ensinam a alma a tirar sapatos internos. A mãe serve caldo grosso, pão de cevada e azeitonas, você aceita pouco por respeito e percebe que gratidão tempera melhor que sal caro comprado no mercado. O rapaz ri baixo como quem reaprende músculos esquecidos, você acompanha a cadência nova, um compasso de vida simples que cabe até nos bolsos mais cansados. Fato histórico simples: após pôr do sol começava-se um novo dia no calendário judaico, a esperança portanto oficialmente amanhece cedo mesmo que a lua ainda esteja acordada. O cão veterano se acomoda perto da mesa, auditor confiável de boas notícias, você entrega migalhas e recebe um recibo abanado selado com assinatura de cauda. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas penduravam ramos aromáticos sobre a porta para espantar odores da cozinha, sua função secreta era colecionar bênçãos nos fios verdes. Os estudiosos ainda discutem se Naim possuía escriba residente ou itinerante, de toda forma relatos sobrevivem principalmente onde mesas lembram o caminho de volta para casa. Você escuta duas senhoras discutindo a quantidade certa de lentilhas no consolo, concordam que muito é generoso, mas o ponto perfeito respeita os limites do estômago emocionado. A praça esvazia devagar, bancos guardam calor, lajes registram passos, você aprende que superfícies simples viram arquivos quando comunidades escrevem com poeira, lágrima e riso discreto. O Azam passa a pergunta do rapaz, você aponta com o queixo, tradição local, ele sorri e a lamparina da esquina parece aumentar meio dedo de chama. Você decide caminhar pelas ruelas, cheiro de figo seco, couro e azeite novo, a noite ensina um idioma lento que não aceita traduções apressadas nem legendas ansiosas. Uma criança prática assobio de pássaro, o som erra a nota e acerta a ternura, você aplaude mentalmente porque pequenos ensaios sustentam grandes concertos familiares amanhã. Um vizinho comenta que amanhã haverá recolha de espigas, você imagina filas silenciosas, dignidade repartida, políticas públicas do campo executadas por mãos com calos e olhos gentis. Você se lembra das cordas do feltro, das pegas entalhadas, engenharia rural quase invisível segurou o momento, milagres confiam em parafusos humildes e nós que ninguém noticia. Alguém arruma a padiola encostada, aposentadoria merecida, você passa a mão na madeira, agradece serviço prestado, objetos às vezes aprendem litania por convivência com lágrimas. No pátio um cântaro pinga lento, cada gota marca um segundo de paz, relógios d'água improvisados existem quando a ansiedade aceita tomar chá com paciência. Você observa estrelas entre ripas do telhado, pensa que o céu faz visitas pela fresta sem cerimonial, protocolo celeste prefere portas pequenas e despojadas. Um ancião conta piadas de estrada todas com jumentos, você ri baixo o suficiente para não acordar a vila, humor respeitoso é o travesseiro oficial das conversas. Você percebe Jesus calado presente, a autoridade que devolve lugares também devolve silêncio, lição avançada: quem ama muitas vezes escolhe sair do centro do enquadramento. Duas vizinhas debatem se houve impureza ao toque, você resume que a compaixão interpretou a lei como se ela sempre tivesse querido isso e a praça concorda com os olhos.
Uma lamparina vacila é reabastecida, chama volta firme lembrando que fé aceita ajuda prática, espiritualidade madura leva azeite extra mais empresta antes de explicar virtuosidades. Você recolhe o som do mercado distante reduzido a murmúrio, a aldeia ajusta o volume como se a noite tivesse botão secreto de gentileza acústica nos muros. O rapaz agradece cada rosto com inclinação curta, cortesias mínimas reparam rachaduras invisíveis, você anota que civilidade é milagre doméstico com resultados estatisticamente relevantes. Você cruza pela sinagoga, pedra morna janela estreita, pensa no micá dos artesãos água quieta ensinando retornos, disciplina de recomeço que não humilha apenas convida. A mãe dobra o pano rasgado não para apagar mas para guardar, dores costuradas viram memória útil quando não precisam gritar para serem escutadas outra vez. Você pisa leve guardando a praça com passos gentis, guarda noturno voluntário de sorrisos, escalas são flexíveis quando o tema do turno é esperança recém-nomeada. No céu uma estrela cadente raspa o silêncio, você faz pedido curto que abraços cheguem antes das palavras e que mesas continuem maiores que as certezas. Um vizinho oferece tâmaras, você escolhe duas geografia portátil de doçura, pacto antigo frutas maduras negociam paz entre versões divergentes do mesmo acontecimento feliz. Você sente o corpo inteiro afrouxar os ombros, os pés agradecem as sandálias teimosas, a estrada muda de status de tarefa para testemunha assinando quitação com poeira. A casa ressona devagar, portas suspiram, um gato se espreguiça com dignidade faraônica, você conclui que todos os impérios eventualmente servem o cotidiano com prazer resignado. O vento percorre a rua como rabino paciente explicando versículos às paredes, você entende metade e cochila na outra, resultado ainda excelente aprovado pela pedagogia do descanso. Você olha o portão, parece menor à noite talvez por humildade, lugares importantes encolhem quando a paz cresce proporcionalidade bonita que economiza trombetas desnecessárias. Você recorda o debate sobre Sunem, a rima permanece, histórias antigas emprestam vocabulário mas cada vila declina verbos à sua maneira sem copiar sotaques alheios demais. Você se senta, mãos no colo, respiração encontra domínio próprio, a noite coloca a capa sobre ombros e a mente aceita desligar interruptores que nunca funcionaram direito. Curiosidade pouco lembrada algumas famílias resfriavam água em cântaros por evaporação no pátio, ciência gentil que transforma a brisa em refresco laboratório gratuito do entardecer. Você revisita mentalmente o caminho portão padiola toque voz abraço, um roteiro curto porém inesgotável, declara com convicção sussurrada que isso basta para muitas semanas. O cão veterano roda 2 voltas e dorme, você considera imitar o método boa ciência aplicada, humanos complicam cães entregam peer review simpático e conclusivo. Fato histórico simples casas usavam tetos de vigas ramos e barro, manutenção era anual, telhados participavam da vida coletando chuva e conversas sem querer celebridade arquitetônica. Os estudiosos ainda discutem se vilas como Naim utilizavam horários de guarda noturna combinados, sua amostra de hoje indica que o sono coletivo resolve segurança com eficácia tocante. Você recolhe seu próprio silêncio dobra em 4 guarda no bolso, amanhã talvez precise, silêncio bom é ferramenta multiuso para quando palavras gastas pedirem férias remuneradas. A mãe fecha a porta devagar, dentro respirações se alinham, você oferece bênção curta ao umbral e o umbral modesto aceita sem redigir ata complicada. Você volta à hospedaria, o céu escureceu inteiro, no pátio um cântaro remanescente brilha, você bebe 3 goles pequenos e devolve o copo com gratidão satisfeita. Na rua a poeira assentou, cada grão escolhe lugar, você aprende com eles a arte de parar, chega depressa hoje o descanso celebra a vitória inegociável. Você se deita na memória da areia fria, músculos rendem armas, pensamentos devolvem cheques pós-datados e a mente aceita finalmente um balanço contábil favorável ao repouso. A lamparina do cais desenha ouro líquido, cada brilho diz que a noite guarda sem invadir, você confia fecha as janelas internas e deixa uma fresta para consolo. Respire devagar, entre saia, o mundo coube hoje dentro de abraços devolvidos, nenhuma análise urgente compete com o simples milagre de existir com leveza e respeito. Se ouvir jumentos ao longe interprete como risos do vale, mesmo as montanhas costumam rir quando a esperança encontra trabalho e assina carteira com horário flexível.